Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Vitória de Alexander Zverev contra João Fonseca por 2 sets a 1. O alemão avança para as semifinais de Monte Carlo. 3 Masters 1000 nesse ano, pelo menos na semifinal nos 3 para Alexander Zverev. Se a gente for pegar até no ano passado, que a gente fez muitas críticas, que realmente não foi o melhor ano da carreira do alemão, né? São 6 semifinais nos últimos 7 Masters 1000. Então, assim, é um tenista muito consistente, né? E mostra porque ele não deixa o top 3, né? Muita gente pode questionar, nossa, como é que o Zverev ainda é top 3, etc. Tipo, quem vê tênis regularmente sabe porque ele ainda tá nessa posição. E a verdade é que hoje, né, a gente viu aí que muita gente subestimou bastante o alemão, acreditando assim, porque ele não é o Sinner e o Alcaraz, ia ser muito mais acessível. Mas não é bem assim que funciona, né? Tipo, eu acredito até que o João fez um grande jogo, trabalhou muito bem, mas a questão é um jogo em que você não pode dar muita brecha, né? Porque o Zverev, ele capitalizou muito em cima disso, né? O primeiro set é bem parelho, a gente tem ali o início de jogo em que os dois ali começam muito bem, tem o segundo game de saque do João, que o Zverev tem chance de quebra, mas o João joga muito bem nesse momento, e aí o jogo vai se arrastando, aí no 5-5, né? O João tem um game de saque ruim, quebrado, perdeu o set, né? Tipo, o jogo ali, né, parecia ter começado a pender um pouco mais pro Zverev, porque ele começa quebrando no segundo set também, e aí aquele jogo assim, será que o João consegue voltar, né? E eu parabenizo o João por ter continuado no jogo, por ter continuado a acreditar, ter se perdoado depois, assim, quem não se perdoou no início do segundo set pelo que aconteceu no fim do primeiro, né? Mas ele começa a ter um momento ali do jogo, começa a melhorar a devolução. No primeiro set, o Zverev ganhou 94% dos pontos com o primeiro saque, e no segundo set caiu para menos de 60% essa porcentagem. Então, assim, no segundo set, o João cresceu muito, e aí a gente viu ali um momento que ele consegue 2 quebras em sequência, chega a sacar para o set, mas ainda tem algumas tomadas de decisão que, assim, precisam ser melhoradas, né? Essas subidas à rede hoje, a maior parte delas eu achei muito inconsequente, né? Em várias oportunidades ele tomou várias passadas do alemão, que é um jogador que trabalha muito bem isso, né? Ele angula bolas com muita facilidade dos dois lados, não é só do backhand, é do forehand também. E a verdade é que, assim, o João ali na hora que ele é quebrado quando saca pro jogo, né? A bola que ele vai para subir a rede, o approach, não é bem feito, né? Tipo, a bola não fica profundo o suficiente, o Zverev chega equilibrado e passa com enorme facilidade ali. Ali não poderia ser aquele golpe, né, pro João. Eu acho que ali era uma curta, até um golpe melhor, né, para se fazer, e assim, se ele queria subir a rede, etc. Mas no final ali acabou não tendo um grande approach, foi quebrado, e aí conseguiu o Zverev igualar 5-5, e teve aquele game do 5-5 que tá o 30-40, game muito tenso, o João acertou uma bola na linha, assim, em uma das trocas para conseguir salvar o breakpoint. E aí foi pro tie-break, o tie-break do João é fantástico, né? Apesar de ter começado com o mini-break contra, né? Mas depois disso conseguiu aproveitar ali as trocas de bola, conseguiu ser agressivo, ditar o ritmo ali do jogo no tie-break e venceu o tie-break por 7-3, maravilhoso, assim, a parcial que ele fez. Segundo set muito bom. Porém, no terceiro me deu muita impressão de desgaste físico. Eu acho que ele foi muito pro limite em vários momentos, né? Ele tentou ali definir os pontos antes da hora, cometeu alguns erros, e aí os erros não forçados foram custando caro, né? Porque o Zverev começou a crescer, começou ali a ter as oportunidades, e aí no game do 2-3 o João não sacou bem e cometeu vários erros, e o Zverev, na chance que teve ali no breakpoint, conseguiu uma paralela subindo na rede ali, fantástica de backhand, e acabou quebrando o saque e sustentou até o final, vencendo a última parcial 6-3. Assim, 2 horas e 40 para o número 3 do mundo vencer o João é um sinal positivo para o brasileiro, gente. Tem que olhar também por esse lado. Primeira coisa para entender é a primeira quartas de final do João e a 34ª do Zverev. Ele tem mais experiência, ele sabe lidar com as nuances do jogo muito melhor do que o João nesse estágio da carreira, porque já viveu o tênis muito intensamente, né? Assim, todas as experiências que ele já teve, e vai lembrar, um cara que já teve, sei lá, 800 jogos na carreira, algo assim, né? Vão pesar nessa hora, né? Tipo, um cara que já passou por várias situações, não é o melhor exemplo de como lidar com elas na maior parte do tempo, mas a verdade é, ninguém consegue ganhar tanta coisa igual o Zverev, né? Porque não é pouca coisa que ele ganhou, 2 ATP Finals, 7 Masters 1000, medalha de ouro olímpica, né? Mais de 500 vitórias, o cara nem tem 29 anos, né? Ninguém ganha isso tudo à toa, né? Tipo, a gente tem que respeitar um currículo desse e não achar que as coisas vão vir de graça contra um atleta desse calibre. Então, foi um jogo que
O João Fonseca, ele teve dificuldades no primeiro set com o saque do Zverev, no segundo ele trabalhou melhor a devolução, mas é isso, né? Tipo assim, é um jogo que você tem que estar o tempo todo no nível muito alto, o tempo todo jogando muito atento, porque qualquer vacilada, qualquer deslizada contra esses jogadores pode ser fatal, né? E no último set o Zverev, apesar de não ter brilhado em nível de tênis, ele foi mais, assim, consciente do que fazer, errou menos e quando teve oportunidade soube o tempo de ser agressivo e partir para cima. Então, grande vitória para o alemão, mais uma semifinal para ele. A questão agora, vence o Sinner finalmente? Tá no Saibro, né? Tipo, assim, é difícil dizer, né? Será que vai ser melhor para ele no Saibro ou não, né? É difícil a gente antecipar qualquer coisa no confronto. Eu não acho que o Zverev jogou mal contra o Sinner em Miami. Óbvio, o Sinner ainda tem que vencer do Aliassime, né? Eu tô comentando que o Sinner já ganhou do Aliassime, não é assim que funciona. Mas a questão é, a gente sabe que a tendência é essa, né? Tipo, o favoritismo nesse jogo, né, do italiano contra o canadense é do Sinner, mas olhando para o jogo assim, será, né, que o Zverev dessa vez vai ter uma chance maior, né? Eu repito o que eu digo, apesar do histórico ruim, o Zverev tem tênis para ganhar do Sinner, o Zverev tem condições de fazer isso. A questão é alinhar o jogo certinho, né? Conseguir manter o alto nível, né? O Saibro vai tirar um pouco da vantagem do saque que o Sinner teve lá naquela final em Miami, né? Não ia conseguir distribuir aces com aquela facilidade, né? Mas por outro lado também atrapalha muito o Zverev, né? Que tem um excelente saque, né? Então assim, curioso para ver como esse jogo vai ser construído. A tendência é que a gente tenha um jogo muito bacana, caso aconteça, né? A tendência, né? Não, em Indian Wells não foi bacana, né? Mas em Miami foi, né? Então, a ver o que vai acontecer. De qualquer jeito, aí o Zverev avança mais uma semifinal, tá jogando em alto nível e, assim, melhorou bastante com o passado do torneio. Começou mal contra o Garim, mas você vê, né? Tipo, um grande jogador, né? 4-0 atrás no terceiro set, conseguiu buscar, já melhorou contra o Bergs e hoje estava pronto para ganhar do João, que veio de uma atuação brilhante contra o Berrettini. Mas, como eu falei também, né? O Zverev é muito mais jogador com o Berrettini da vida e, obviamente, esse jogo seria muito, muito mais difícil. Não à toa ele saiu vitorioso, né? Mas pro João, ótimo torneio, quartas de final, mais 3 vitórias. Em 3 Masters 1000 esse ano já tem 7 vitórias, o que é o número de vitórias que ele teve em Masters 1000 ano passado inteiro. Então, assim, a evolução comparado ao ano passado é muito grande. Eu tô curioso para ver os próximos passos dessa gira de Saibro. Chegando até as quartas de final, minha pergunta é, vai jogar em Munique? Ele tá inscrito. Eu jogaria. Tipo, se eu tivesse a opção, eu jogaria. Eu acho que é bom jogar em Munique, é uma boa oportunidade, aproveitar o bom momento. Eu entendo que, assim, você pode descansar para Madrid, mas ele tem que recuperar uns pontos de ranking ali que acabaram ficando pelo caminho em janeiro, em fevereiro, e no nível que ele tá jogando, ele pode fazer isso em Munique. Eu acho que ele tem condições de ir em Munique jogar bem, mas aí é a decisão que ele e, obviamente, o staff dele vão tomar. De qualquer maneira, baita campanha, parou de novo só para um cara muito forte, né? Nos 3 Masters 1000, eliminações para os 3 melhores do mundo, né? Então, é um sinal positivo. E tá enfrentando esses caras com mais consistência, tá dando trabalho na maior parte do tempo a esses jogadores, então é bem satisfatório ver o João conseguindo encurtar essa distância e a gente já vê progresso. O João que a gente tá vendo em março e abril até agora é melhor do que o João que a gente viu em boa parte de 2025 e tem jogado até com mais consistência, regularmente colocando performances melhores e mais consistência é um sinal muito positivo. Então, a ver aí o que o resto da gira de Saibro promete para o João Fonseca e o que o resto do torneio de Monte Carlo promete para o alemão Alexander Zverev, que faz bom ano até agora, né? Por mais que pessoas possam não ser maior fãs do alemão, né? 4 semifinais em 4 grandes torneios disputados, não dá para falar que isso é um ano ruim de maneira alguma, né? Até porque, assim, se fosse fácil fazer isso, né? Porque todo mundo não faz, né? Tipo, óbvio que é impossível, mas impossível é. Por que, assim, outros jogadores não conseguiram fazer, né? Danil, né? Tipo, o próprio Alcaraz falhou em conseguir a semifinal em Miami, né? Então, assim, a gente sabe que jogar em alto nível o tempo todo, né? Chegando em todos os momentos das semifinais, nesse nível de consistência, não é nada fácil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.